Bom dia, novamente. Nós vamos transmitir esse momento da oficina. Então, a gente pede que todos que forem fazer perguntas, que também façam no microfone, para que as pessoas depois que vão assistir possam acompanhar adequadamente. Meu nome é Simone. Hoje eu atuo no Comitê de Ação Social, na Convenção Batista Mineira. Vou fechar essa porta. Bom dia. Estou como coordenadora de ação social. Meu ministério nessa área de ação social vem desde os meus 16 anos, quando atuei na Pedreira Prado Lopes, depois com crianças que vivem nas ruas de Belo Horizonte, no Ministério Criança Feliz. Trabalhei num projeto social que ficava dentro da Igreja Batista, no bairro Palmital, durante 3 anos, com adolescentes em situação de risco, autor de atos infracionais, e também fui conselheira tutelar por 6 anos e meio em Santa Luzia, participando dos conselhos de direitos municipais. Então, a gente vem militando nessa área da assistência social, e em especial com crianças e adolescentes. Que pena que o nosso tempo não vai nos permitir que a gente se conheça um ao outro, para que a gente leve experiências, esse momento de troca, porque nós já estamos bem avançados. Então, nós vamos ter que tentar falar desse tema complexo, um tema muito que mexe até mesmo com o emocional, num breve tempo. Então, a gente vai pedir realmente a orientação de Deus para a gente conseguir, pelo menos, refletir nesse curto tempo, para que vocês depois possam fazer outros estudos pessoais, mas já com um olhar mais aguçado sobre o assunto. E a gente vai estar à disposição também depois, precisando, pode enviar e-mail, a gente pode trocar mais experiências após esse momento de oficina. Então, nós vamos falar sobre a internet, as redes sociais no contexto da pornografia e da família. E a gente colocou aqui alguns objetivos para a nossa reflexão, que mesmo existindo hoje delegacias especializadas que atuam contra os crimes cibernéticos, porque minha intenção não era apenas falar sobre a questão da pornografia, mas a gente entrar em outros temas que são crimes cibernéticos, como a questão do racismo, do bullying, outras situações que estão presentes também na família, que às vezes as crianças, os filhos estão sendo incentivados, participam nas redes sociais destes grupos que provocam o racismo, a discriminação, o bullying. Mas eu acredito que a gente não vai poder abordar esse momento. Então, a gente pensar sobre medidas simples que possam nos permitir estar atentos aos nossos filhos, estar atento à nossa esposa, ao nosso esposo, no momento que ele passa ali com o seu computador, com o seu tablet, com o seu smartphone, porque hoje a internet ela é algo sem fronteiras físicas. A gente consegue conversar com as pessoas fora do país, fora do nosso lar. Não existe mais fronteiras para o uso da internet. Então, por isso, nós precisamos estar mais atentos e responsáveis com esse uso desse meio de comunicação. Você fala em tempo real? Agora, se eu quiser conversar com a minha mãe, em tempo real ela pode ali acessar a webcam e vários outros meios. Como a gente estamos transmitindo aqui a Assembleia em tempo real para as pessoas, existe essa facilidade, essa ferramenta.
E a inovação tecnológica a gente tem que assumir que é uma questão de sobrevivência. Né? Nós precisamos ver os pontos positivos da internet que a gente vai ver à frente. Então, o resultado é uma sociedade que cada vez mais tecnológica e conectada, ela quer mobilidade. Né? Eu sou uma pessoa que utilizo muito a internet. Então, às vezes, o trânsito está parado. Eu estou ali lendo meu e-mail, eu estou respondendo, né? Às vezes estou numa fila, sentada num banco, estou esperando uma reunião começar, já estou respondendo. Aqui na reunião já respondi alguns e-mails que já chegaram e estavam parados. Então, a gente tem essa, né, que essa mobilidade. Onde você está, você já consegue responder a facilidade em várias situações. Então, isso pode ser um ganho, se for usado, né, adequadamente, for feito bom uso da internet, mas nós vamos ver aqui os riscos do uso da internet. Né? Então, ela se tornou tão importante na vida das pessoas porque é um meio de comunicação que engloba diversos outros que já existiam, como o telefone, o correio. Hoje você tem tudo na internet. Então, ela englobou tudo. Às vezes, a pessoa assiste um programa de televisão na internet. Passou. Ela reassiste, né? Pode reproduzir aquele programa. Então, englobou todos. Cada vez mais os meios de comunicação de massa tradicionais, como jornais e revistas, estão adaptando seus conteúdos e formatos, oferecendo-os pela internet. Então, você tem revistas que hoje você não recebe mais a revista, o papel lá na sua casa, mas você já recebe todo o conteúdo da revista e jornais via internet. O nosso jornal Batista da Convenção Batista Brasileira, quantos recebem aqui já pela internet? Né? A facilidade, né, e o acesso dessas informações são todas muito rápidas. Então, existem os pontos positivos. É um meio de comunicação rápido, econômico e eficiente. Uma comunicação sem intermediários. Então, eu já falo diretamente com a pessoa que eu preciso. Possibilita entrar em contato com pessoas de qualquer lugar do planeta. Eu mantenho amigos que eu trabalhei há anos e hoje a gente se vê, a gente sabe como está a vida um do outro, mesmo tendo mais de 10 anos que a gente não se vê fisicamente. Mas acompanha o crescimento dos filhos, né? Nos ajudou, num ponto, a manter o relacionamento com as pessoas distantes. Disponibiliza informação sobre qualquer assunto. Então, tem aí o saber do Google, né? Que a gente vai ver, se usado corretamente, como mais um elemento de informação, não apenas como único, né? É um canal. Acesso a bibliotecas e museus do mundo inteiro. Né? Auxilia as crianças no estudo, e aí eu destaquei, auxilia. Hoje eu crio uma menina de 11 anos, e ela chega em casa, a professora mandou pesquisar na internet esse trabalho. Eu falei, mas isso é na internet mesmo? Será que a gente não pode pesquisar no livro? Né? Mas as crianças já vêm com a internet, que é o meu meio de busca de pesquisa. Então, a gente precisa falar, ela auxilia. Mas existe o valor dos livros. A gente precisa tentar, né, envolver essa geração presente nessa importância de ir, talvez, a uma biblioteca. Quando, né, você não encontra, vamos procurar pela internet. Então, o Facebook, hoje, já está quase caindo em desuso, né, pelo WhatsApp, mas ainda era uma das redes sociais mais usadas. 86% não utiliza o Facebook. Quem tem Facebook aqui? 95% dos usuários brasileiros da internet acessaram ao menos uma rede social em 30 dias. Então, menos um. É um dado. Né? A vida pessoal, social e profissional conectada em tempo real. Então, você conversa com um amigo, você resolve um problema do serviço, né? Você conversa com a família, um problema que você precisa solucionar e conecta todas as áreas da sua vida ali na internet. Então, a gente tem os crimes, né, cibernéticos. Opa.
Ai, ai, ai. Eu estou voltando, eu estou passando. Deixa eu voltar. Ai. Esse volta. Ele não está voltando. Eu fui passar de uma. Opa. Deixa eu só verificar uma aqui. Não é essa, bem sim. É esquerda. Deixa eu só olhar um arquivo aqui rapidinho que o cara deixou aqui. Só um minuto. Peraí, deixa eu só conferir um negócio rapidinho aqui. Um minuto só. Então, o que nós temos como os crimes, né, cibernéticos? Como eu falei, né, a pornografia infantil, a exploração sexual que a gente vai olhar de crianças e adolescentes é um crime. O racismo, né, incitação à violência é um crime cibernético. O uso impróprio de imagens é um crime cibernético, né? Assegurar relativamente o anonimato do criminoso, porque, né, a Polícia Federal ela consegue, muitas vezes, identificar quem é essa pessoa que está incitando a violência, que está cometendo a pornografia infantil. Então, é relativo esse anonimato. O caráter transnacional da internet. A tecnologia assegura rapidez e facilidade na execução dos crimes. Então, eu estou longe, posso cometer um crime aqui no Brasil. Posso estar, né, em outro país e cometendo um crime aqui no nosso país ou em outro local. Então, a Convenção sobre a Cibercriminalidade, né, prevê a tipificação. Então, são crimes tipificados como infrações penais, né? Hoje a gente tem até o marco civil também da internet, mas já tem esses crimes como tipificados penalmente. Mas a gente não vai, né, focar sobre isso, porque não é o tema proposto. Mas só para vocês terem conhecimentos. Então, a pornografia, o racismo e a xenofobia. Atentado à propriedade intelectual. Então, quando a gente copia, né, sem dar ciência, sem o direito autoral, citar a fonte daquele autor, a gente também está cometendo um crime cibernético, né? Então, há situações de perigo. Ué, disparou agora? Meu Senhor. Ele disparou. Vamos voltar. Então, as particularidades. Os filhos aprendem e utilizam facilmente a tecnologia, né? Os pais já não têm a mesma proximidade. Ele tá disparando direto. Quem entende de tecnologia para mudar isso para a gente? Quem entende, o técnico da computação? Você que é o dos filhos, né? Deve estar alguma coisa aí que está passando. Só nos slides que aparece mais, então vamos só nos slides, para a gente ganhar tempo. Então, os pais, né, pela sua inexperiência, não sabem distinguir se está bem ou que está mal no mundo virtual e, como tal, podem ajudar os filhos a compreender o contexto da web. Eles utilizam menos a internet e fazem com menos vontade que os filhos. Então, esse aí é um perigo. Às vezes, o pai não quer se preocupar. Não quero entrar nesse mundo, isso não é comigo. E aí, ele não vai conseguir acompanhar o que o seu filho está acessando, está vivendo nesse mundo da internet. Então, a gente precisa
sim tentar acompanhar, para que a gente não tenha prejuízos maiores, né? Então, os conteúdos, as situações de perigos que a gente precisa estar atento com os conteúdos pornográficos, violências à droga, jogos, às vezes é um joguinho que está incitando a violência, que está incitando, né, a uma sexualidade aflorada, e a gente fala, não é só um jogo. Mas não. O que existe? O que aquele jogo está ensinando? Então, a gente precisa saber quais os conteúdos dos jogos que os nossos filhos estão acessando. Né? A informação incorreta e perigosa que eles estão recebendo da internet. Né? Os correios eletrônicos que eles recebem. Pode. Especialistas para tratar durante 10 dias, por exemplo, um viciado desse. Quanto à internet, houve a informação, nessa leitura que eu fiz, de o que se chama de anestesia emocional. Pessoas viciam em jogos e pronto, esquece a vida. Procuram aliviar tensões, frustrações, uma série de situações contrárias ao dia a dia, entrando nesses jogos e recebendo um tipo de alívio. Exatamente. Então já tem, né, se tornado, até mesmo como o pastor levantou, uma doença mental. Né? As pessoas, elas se fecham para o mundo externo e ficam ali o tempo todo. Às vezes você tem um filho que você chama para ir num passeio, ele não quer, ele quer ficar ali no jogo, ele quer ficar ali na internet. Né? Você chama, vamos para a igreja, mesmo ali na igreja, ele está o tempo inteiro, a mente dele está ali na internet. Então, isso tem sido um vício, uma doença mental, até mesmo para muitas pessoas. Né? Como, às vezes, os psiquiatras, quando vão diagnosticar, né, alguns problemas de saúde mental, a questão da religiosidade em excesso, eles identificam, ao conversar com o paciente, quando é, né, exacerbado aquela questão, né, da religiosidade, também a questão da internet, infelizmente, tem acontecido dessa forma. Então, né, o comércio, como a gente já falou, a invasão da privacidade através da publicidade não desejada e a falta de transparência entre a publicidade e o conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses correios eletrônicos, né? Com conversação com estranhos, como a gente vai ver à frente. Então, conteúdo aos quais os jovens facilmente se aderem. Então, o jovem sempre acessa e sempre está participando e sempre está se viciando, né? Em assuntos, né, ligados à pornografia, com temas ou atividades de caráter sexual. Procedimento natural. Evitam o controle total dos pais, né? Formam relações com pessoas alheias ao círculo familiar. Então, aceitam amigos que nunca os viram, todo mundo é amigo, todo mundo participa do meu grupo. E aí já não é só a minha família, os amigos físicos presentes da minha rede, da igreja, da escola, que passam a serem, né, do meu relacionamento, mas já se estende para todos. Interessam-se e sentem curiosidade por temas sexuais. E aí já começam, né, a acessar, às vezes, filmes pornográficos, né, com relações sexuais. Uma vez eu estava num sítio e eu vi uma turma de adolescentes num cantinho lá, e eu passando despercebida, fingindo com quem não quer nada, consegui ver. Eles estavam, aquele grupinho, assistindo, né, umas cenas pornográficas. Então, aguça mais ainda
esse desejo, essa vontade, essa curiosidade. Não compreendem nem reconhecem os riscos que correm quando estabelecem contatos com estranhos. Então, eles não, veem que do outro lado existe um risco. Eles não têm a noção do perigo que estão nesse momento ao entrar nesse mundo da internet. Aquele pai em São Paulo, que o filho foi convocado, igual ontem aqui, convocado pela rede para ir nesse protesto. E o pai percebeu, foi atrás do filho e falou para a imprensa que falou com o filho: meu filho, você não trabalha. Quem paga seu estudo é eu,